Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Também quero saudar a todos que nos acompanham aí pela live. Que Deus abençoe a sua vida. E dizer para os nossos irmãos que não estão podendo estar aqui conosco, que nós estamos sentindo muita falta, muita saudade de todos. A nossa oração tem sido para que Deus venha estar suprindo a vida de todos vocês com graça e misericórdia em nome de Jesus. E da mesma proporção que Deus tem derramado aqui no nosso meio, que também derrame sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Também cumprimentar os nossos visitantes, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês voltem sempre que quiserem. Você está na casa do Pai. Nós temos essa liberdade de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Evangelho de São Marcos, capítulo número 4, versículo 33, 34. Em seguida, você vai permanecer com sua Bíblia aberta para nós aprendermos aqui com a palavra. Todos acharam? Amém? Mesmo assentados, como todos estão, diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes ensinava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Contudo, porém, estava a sós com os seus discípulos. Quando estava a sós com os seus discípulos, explicavam-lhes tudo. Jesus fazia questão de ser entendido. Ele não só passava conhecimento, mas a preocupação de Jesus era que os que estavam ali à sua volta tivessem realmente a capacidade de entender. Então ele facilitava tudo. E aqui o texto fala que por muitas parábolas ele anunciava a palavra. O texto subsequente, na verdade esses dois versículos servem de contexto para o texto que vem em seguida, que é exatamente uma tempestade muito forte que se levantou e Jesus acalmou esta tempestade. E este episódio, na verdade, muito mais do que conhecermos o poder de Deus, como já pregamos também sobre esta temática, como falar como de uma forma alegórica, como Deus tem o poder de acalmar as circunstâncias, também já pregamos sobre isso. Mais do que isso, também este texto aqui é uma parábola para nós. Este fato que aconteceu serve-nos também como um ensinamento para que a gente tire lições aqui a fim de aplicarmos nas nossas vidas em nome de Jesus. E o texto ele é muito comum, eu quero ler e peço que vocês deixem aí a Bíblia aberta. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus e Pai, fale conosco, Deus, através da Tua palavra, assim como já sentimos a Tua presença através dos louvores. Como o Senhor tem, ó Deus, ministrado, e a Tua palavra tem sido uma palavra que tem ressuscitado corações, e nós te louvamos por isso. Nós te bendizemos porque Tu és o Deus
do imediato. Tu és o Deus que trabalha gradativamente, Tu és o Deus que nos conhece. E na proporção da nossa necessidade, o Senhor se manifesta. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse, logo no início dessa pandemia, nós ministramos também neste texto, mas nessa tarde, de uma outra forma, me veio ao coração essa mesma passagem, como eu falei. Esse texto ele tem muito a nos ensinar, não só, como eu disse aqui, a finalidade de revelar o que Deus pode fazer, o poder de Deus. Não, Deus é Deus e nós sabemos pela palavra o que Ele é capaz, o que Ele pode fazer, não há impossibilidades. Assim como também, não simplesmente um Deus que pode diminuir ou amenizar, aplacar as circunstâncias adversas, mas também um ensinamento preciso para todos nós. Para você entender, o grande problema aqui não era o mar em si. Houve uma grande tempestade, mas o problema não é o mar. Na verdade, aqui é um lago de águas doces, muito pequeno. Mas como em Israel, ou Israel é cercado por montes, forma-se como se fosse um vale, um cânion. E ali o vento quente do deserto passa por este local, por este vale. E quando isso acontece, a tempestade realmente fica assombrosa, as ondas se levantam, e os marinheiros até hoje respeitam aquele local, porque isso acontece. Isso não foi só um episódio que aconteceu aqui, mas isso acontece todas as vezes que este ar quente vem do deserto e passa por ali, a mesma situação acontece. Agora, o que nós podemos aprender aqui neste texto, que é o propósito pelo qual nós estamos aqui, e lemos aqui a palavra do Senhor Jesus. Como eu falei, versículo 33 e 34 fala que Jesus falou muito por parábolas. Eu quero pegar aqui versículo por versículo e dissecar esses versículos aqui, a fim de entendermos que em cada versículo há um ensinamento para nós. Com aplicativos circunstanciais, nós precisamos de colocarmos isso em prática em nome de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o que podemos aprender aqui? Versículo 35, olha, Deus nos leva para o perigo. O que é isso? Deus nos leva para o perigo. A verdade, irmãos, é que somente Ele sabia o que iria acontecer naquela travessia. Mas foi Jesus que disse, ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Uma coisa que precisa de ficar bem entendida por nós aqui é exatamente isso. Olha, Deus nos leva para o perigo. Por quê? Porque em um mundo caído como o nosso, a ausência de perigo é mais perigosa que a eventual exposição ao perigo. Em um mundo caído como o nosso, em uma natureza pecaminosa a qual nós temos, ausências de perigo é mais perigoso do que eventual perigo. Já reparou que isso acontece frequentemente? Quando está tudo bem, as pessoas deixam Deus, abandonam a fé. Já reparou que isso acontece em muitos lugares? Não era para ser assim. As pessoas às vezes esperam o problema chegar ou as situações apertarem para poder buscar a Deus, para poder aí sim ter um relacionamento com Deus, porque quando está tudo bem, incomoda-se. Isso é fruto sim deste mundo caído, como também dessa natureza que nós herdamos também caída, pecaminosa. É por isso que Deus nos leva às vezes para caminhos perigosos, não para poder acabar conosco, mas exatamente para nos resgatar, para nos chamar novamente para a sua presença, para o lugar aonde nós não deveríamos sair. Deus conduz, Ele nos leva em situações assim adversas. Agora, não é porque nós estamos na rota que Deus traçou, no caminho da obediência, que nada vai acontecer, não, engana-se. Quem pensa assim? O Evangelho não tem todo esse romantismo que foi passado às vezes. Porque se eu fizer tudo que a palavra me disser, tudo que Deus me orientar, nada vai acontecer. Não, isso é mentira.
Porque senão você ficaria um ser muito arrogante. Seria uma autodestruição. Porque todas as vezes que o homem ele caminha nessa esfera, ele começa a achar que ele é mais do que ele é. E já tem uns 3 domingos que parece que a gente vira e volta na mesma situação, na mesma palavra. Como nós falamos domingo passado sobre o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa fraqueza, quando Paulo fala sobre isso. E nós precisamos sim, isso também é um ato de misericórdia da parte de Deus, para não deixar que percamos, porque facilmente isso entra em nós, essa auto-independência, acharmos que não precisamos mais de Deus, ou não é mais desse jeito, eu posso conduzir do jeito que eu quero, do jeito que eu penso que deve ser. Então, em primeiro lugar, para você entender e aplicar na sua vida, Deus nos leva para o perigo. Porque no mundo caído como o nosso, a ausência de perigo é mais perigosa que a eventual exposição ao perigo. Não tem nada acontecendo, isso é muito mais perigoso do que a possibilidade de algo acontecer. Aqui só Jesus sabia o que iria acontecer. E de fato, ele disse: olha, vamos para o outro lado. Foi ele que conduziu os discípulos para o outro lado. Versículo de número 36. Olha, diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Olha só, Deus vai como a gente o leva. Deus vai exatamente quando nós o levamos, do mesmo jeito. Ele não muda, não há alteração em Deus. Levaram assim como Deus era, como Ele estava. E a verdade é que Deus, Ele é. Se você quer caminhar com Deus, se você quer presença de Deus do seu lado, Jesus no barco da sua vida, entenda que Ele é do jeito que Ele é. Não é do jeito que você quer que Ele seja. É por isso que na hora do desespero, você desespera sozinho, Ele não. Porque Ele tem um controle absoluto de todas as coisas. E o texto fala que eles levaram do jeito que Ele estava. Ele estava cansado, queria dormir, e Ele é imutável, não muda. Luz e trevas para Ele é a mesma coisa, então para Ele não faz diferença. Somos nós que ficamos agitados demais quando o problema chega. Somos nós que desesperamos quando as situações difíceis batem a nossa porta. Jesus não. E aí entramos no erro de acharmos que Deus não está nem aí. Não é assim? Porque nós pensamos que Deus deveria agir como nós agimos, nas nossas emergências, nas nossas urgências, na nossa falta de controle, de domínio, e aí desesperamos, e cadê Deus e nada? Não, Deus vai do jeito que Ele é. Se você quer Deus do seu lado, entenda que Ele vai do jeito que Ele é. Ponto final. Não vai ter alteração. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Aqui o texto fala exatamente isso. Levaram Jesus do jeito que Ele estava. Pastor, mas não foi isso que falaram para mim quando eu vim para o Evangelho. Agora você está recebendo o Evangelho puro, verdadeiro. É assim que funciona. É assim que funciona. Claro que Ele vai entrar na hora certa, sim. Mas frequentemente não é na hora que nós queremos, ou na hora que nós achamos que tem que ser. Nós falamos assim: eu não aguento mais. E Deus sabe, aguenta sim. Não é? Eu não estou aguentando mais. Deus aí faz, achando que vai comover Deus. Não. A situação está no controle de Deus. Ou aprendamos a lidar com isso, superarmos isso, ou nós iremos entrar e acharmos que Deus está se contradizendo. E, na verdade não, Ele é o que é e nada muda Deus. Terceiro lugar, próprio versículo 36 na parte B, diz assim: olha, outros barcos também o acompanhavam. Olha, muita gente vai para a zona de perigo apenas porque está seguindo os outros. Já reparou isso? E muitas pessoas vão para a zona de perigo só porque estão acompanhando outras pessoas.
Desta forma, olha só, há aqueles que vivem os perigos dos outros, ficam seguindo o fluxo por razões diferentes e acabam na tempestade alheia. Outros barcos também, está aqui o texto dizendo, olha, versículo 36, parte B, outros barcos também o acompanhavam, então entraram na tempestade que não era para eles entrarem. E tem muita gente assim entrando em situação que não era para entrar, caminhando com quem não deveria caminhar, envolvendo com a vida do outro que não era para envolver, e aí participa das mesmas tempestades. Só que tem um detalhe: Jesus estava no barco com os discípulos, não estava no barco com esses outros. Você precisa de aprender a lutar as suas causas, as suas guerras, e não entrar em guerra em causas que não pertencem a você. Isso é muito sério, porque há muitas pessoas que gostam muito de envolver com o outro. Já reparou isso? Que é um defeito, né? É uma exposição clara de uma natureza caída, incomodar com a vida alheia, com a vida do outro. Pessoas que às vezes se reúnem para falar do outro. Que vida ruim, miserável que esse tem, porque não tem nada de interessante na vida dele, tem que falar do outro. Ele tem que ficar. Aí ele está trazendo tempestades para ele, tempestades que não era para ele, mas ele está se metendo, né, em tempestades alheias. Então tem muita gente que vai para a zona de perigo apenas porque está seguindo o outro. Acredito que todos nós temos situações difíceis demais, problemas demais para poder enfrentar, e não precisamos de querer saber do outro. O rei Josias, Deus tinha falado para ele não se envolver em uma causa que não era dele, e ele, para se disfarçar, ele vestiu uma roupa que não era dele, porque ele era rei, deixou de ser, vestiu uma roupa comum, e depois ele foi alvejado por uma flecha e morreu, porque ele tentou entrar em uma situação que não era dele. E tem muita gente pelo caminho ficando porque tem entrado em situação que não é lugar. Olha só, tempestades assola a vida mesmo que Deus esteja presente. Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que se foi enchendo-se de água. Olha só, tempestades assolam a vida mesmo que Deus esteja presente. Como eu disse, não tem romantismo no Evangelho, porque eu estou servindo a Deus, agora tudo vai bem e nada vai piorar. Não existe isso. Não existe isso. Aqui Jesus estava presente no barco, mas mesmo assim a tempestade estava assolando o barco dos discípulos. Estava entrando água, perigo sim, iminente de morte. Então nós precisamos de entender, irmãos, não podemos ser reféns das circunstâncias, não podemos simplesmente ser guiados e levados pelas nossas próprias emoções, mas temos que aprender a tirar lições daquilo que nos acontece, porque nada é por acaso, e nós vamos aprender aqui no decorrer deste texto. Quinto lugar, olha só, versículo 38, diz assim: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. A apatia de Deus irrita quem está no meio da tormenta. Como eu disse aqui no início, quantas pessoas que se voltam contra Deus, isso só é uma forma de falar, porque não tem como um homem se voltar contra Deus. Quem é um homem para fazer qualquer coisa em relação a Deus? Mas há muitos que, diante de situações que estão enfrentando e perspectivas que foram criadas por si mesmos, se voltam contra Deus nesse entendimento: olha, está dormindo, não importa comigo, a minha casa está afundando, está caindo, a minha despensa está vazia, o diagnóstico do médico chegou e não tem jeito, o Senhor não faz nada, não importa comigo. Eu sei que nós já ouvimos isso, e sei também que isso, até na Bíblia nós encontramos os amigos de Jó associando situações assim em relação ao estado de Jó.
Cadê o seu Deus? Mas o fato é, como eu disse aqui, o importante é Jesus estar no barco da nossa vida. O importante é estarmos com Jesus. O importante é nós confiarmos em Jesus Cristo. O sono de Jesus, o cansaço de Jesus, o fato de Jesus estar dormindo naquele barco não interfere em nada, sabe por quê? Porque Ele tem o controle de mudar qualquer situação. Em um só levantar, em uma só ordem, tudo ficou em paz, tudo acalmou. Porque Ele tem o poder, Ele tem essa autoridade. Eles despertaram aqui Jesus, o Mestre, e não foi só uma questão simples, foi uma afirmação irritada. Eles estavam aqui irritados com a situação de Jesus ali dormindo. Não importa conosco, nós vamos morrer. Já tinha uma sentença própria, já tinha decidido o que iria acontecer com eles, mesmo estando ao lado de Jesus. Não importa que morramos, nós vamos morrer. Você não importa com isso. Sexto lugar, como eu disse aqui, um só salto de Deus aquieta tudo. Versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Um só levantar, uma só ordem, tudo mudou. Um outro ensinamento que nós aprendemos aqui. Vamos seguir. Versículo 40. Que nós aprendemos aqui em sétimo lugar. Olha, a tempestade serve para termos um autoconhecimento, para conhecermos nós mesmos. A tempestade serve para conhecermos quem nós somos e não para conhecermos o poder de Deus. É o inverso. Não é para conhecer. O que se pode conhecer de Deus já está aqui revelado na palavra. Ele pode. Isso é fato. Já tem que estar na sua cabeça como definido. Agora a tempestade revela quem você é. Não revela o poder de Deus simplesmente. E o propósito aqui é exatamente isso, de revelar quem nós somos quando enfrentamos situações difíceis. Jesus aqui ele usa a tempestade não para dizermos que Ele pode, mas, olha só, mas o que nós deveríamos deixar acontecer conosco na hora da tormenta, que é ficar apaziguado. Ele permite a tempestade. É exatamente isso. E é por isso que Jesus se volta para a reflexão do poder de Deus. Olha, não fora, mas dentro do homem, no versículo 41, porque eles estavam apavorados uns com os outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam impressionados com aquilo que Jesus havia feito. Mas era um ensinamento para eles mesmos entender como deveriam reagir diante de situações assim. Porque o comum, infelizmente, é agir precipitadamente, é trazer sentenças, dizendo que não tem jeito mais, que vamos morrer. O ensinamento de Jesus aqui é para conhecer como você reage quando está passando por uma situação difícil. Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua reação quando um problema talvez insolúvel chega até você? Como é que você age? Como é que você faz? Aonde você busca solução? Será que você consegue ter equilíbrio? Ou será que você desespera aqui, a priori, como os discípulos estavam aqui, todos eles aqui apavorados, com medo de morrer? Porque, na verdade, como eu disse aqui, são parábolas que nos ensinam como reagir diante das circunstâncias. Porque todos os dias nós enfrentamos problemas, enfrentamos situações que não queríamos, nós enfrentamos problemas que, em muitos casos, está acima da nossa capacidade de enfrentá-los. Agora, como nós temos reagido diante disso? Porque os problemas têm esse poder de revelar como você está aqui dentro, como está a sua fé, como está o seu coração, como está a sua esperança.
quando você depara com o impossível, revela como é que está aqui dentro. E é isso que importa. E é isso que Jesus está ensinando para os discípulos. Porque ele fala com os discípulos, porque os senhores estão tímidos. O que ele estava ensinando era muito mais do que circunstâncias do lado de fora, mas aquilo que era subjetivo, aquilo que estava dentro do coração dos discípulos e que era para serem arrancados, como a timidez e a falta de fé. E aí, concluímos aqui de uma forma muito simples. Jesus não está nos mostrando como Deus é poderoso sobre a natureza, sobre as circunstâncias externas. Não é isso. Sabe por quê? Porque acalmar ondas é fácil. O difícil é acalmar o coração. Por isso que não é uma demonstração do poder de Deus. Não, porque acalmar tudo submete à voz dele. Isso é fácil. Agora, o difícil é acalmar o seu coração. É fazer você entender que não é para desesperar. Mesmo recebendo palavras e palavras e palavras, mesmo assim a dúvida continua. Porque tempestade é fácil de acalmar, mas o coração agitado, isso aí depende de você, por isso que é difícil. As ondas, elas são submissas. O coração é rebelde. O coração, ele é rebelde. Prova disso, nós temos vários exemplos aqui na palavra. O povo que saiu do Egito, a rebeldia que estava no coração deles, fez com que ficassem ali pelo deserto. Por isso que não tem como olhar somente para uma ótica para este texto aqui, achando que é uma manifestação do poder de Deus sobre a natureza. Não, isso é fato. É uma revelação de quem nós somos quando enfrentamos problemas difíceis. Como eu disse, ondas é fácil de acalmar, coração é difícil. As ondas são submissas, o coração é rebelde. As ondas não oferecem resistência, o coração sim é resistente. Já parou para pensar quantas ministrações nós já recebemos aqui e mesmo assim muitas pessoas continuam no erro? Muitas pessoas continuam e insistem em não voltar atrás, em se arrepender, continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque as ondas não oferecem resistência, mas o coração, ele oferece resistência. E a palavra do Senhor nos diz que eis que estou à porta e bato. Olha, ele não invade, ele não entra, apesar de que tem poder para fazer qualquer coisa, mas isso ele não faz, porque tem que partir de você, a vontade tem que estar aí dentro. E não simplesmente a vontade de Deus, a vontade dele é que todos se salvem, mas depende do homem. Por isso, os problemas, as ondas, não oferecem resistência. Se você entrou aqui hoje preocupado com aquilo que você está enfrentando, eu não sei o que é, sabe de uma coisa, isso não oferece resistência para Deus de forma alguma. Isso é nada diante de Deus. O que oferece resistência é o seu coração. E entenda que se Deus colocou você aonde você está, enfrentando o que você está, você só vai sair quando você aprender o que Ele quer te ensinar. Porque se o propósito é aprendizado, ele vai até o fim. Se o propósito é esse, ele vai até o fim. Então, conselho que eu te dou, aprenda logo. Aprenda rápido. O povo ficou 40 anos no deserto. Não é porque o deserto era longe, era difícil o caminho. Não era não. Mas não era mesmo. O Deuteronômio fala que era caminho de 11 dias. Caminho de 11 dias. Se fosse direto. Mas como Deus, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, fala que Deus colocou ali para provar o coração deles. Não para Deus, porque Deus conhecia, mas para eles mesmos. Para eles mesmos, porque a arrogância era tão grande que achavam que já estavam prontos. Então Deus permitiu 40 anos para provar para eles mesmos que eles não estavam prontos. E só entraram porque Deus havia feito a promessa e só os abaixo de 20 anos, o restante ficou tudo pelo deserto. Mas o tempo
de duração da caminhada no deserto, quem determinou foi o coração dos hebreus. Não foi a vontade de Deus, porque Deus havia colocado ali para aquele povo aprender. Então Deus só iria tirar como tirou quando aquele povo enfim aprendesse, ou não aprendendo, ou não tivesse a oportunidade de aprender. Da mesma forma é comigo e com você. Comigo e com você é assim. Se nós estamos enfrentando o que estamos enfrentando, o propósito de Deus, com o intuito de ensinamento, nós só vamos sair deste lugar quando nós aprendermos a ficar, dar a volta, e o tempo está passando. Aqui, como eu disse, quero repetir, quero frisar isso aqui. Acalmar as ondas é fácil, difícil é acalmar o seu coração. Já reparou que Deus te libera uma palavra que hoje você sai alegre, feliz? Agora vai. Aí chega na esquina, alguém fala uma coisa que você murcha tudo de novo. O problema todo é o coração do homem. Ou você recebe uma outra notícia e aí você desespera de novo. As ondas são submissas, agora o coração não, ele é rebelde. Ele quer fazer a vontade dele. Tem que ser do meu jeito. Não é assim? Não, Jesus vai até comigo no meu barco, mas ele tem que estar acordado o tempo todo, porque eu não quero enfrentar isso não. Tem que ser do meu jeito, não. Ele vai do jeito que você o levou. Quando você o chamou, quando ele entrou, você deveria saber quem estava carregando dentro do seu barco. Ele é assim. Agora tem um detalhe: o barco com Jesus não vai afundar. A sua vida com Jesus não vai afundar. Você pode até não ter a solução dos seus problemas na hora que você queria, mas uma coisa você pode ter certeza: o seu barco não vai afundar. Você vai chegar do outro lado em nome de Jesus, porque a palavra dele foi essa: olha, passamos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Nesse percurso vocês irão aprender, mas nós iremos chegar do lado de lá. Essa é a vontade de Deus. Por isso o que eu digo para você é: olha, não endureça o seu coração, não seja resistente. O convite aqui de Deus é para que unamos a Ele em uma só voz, com o coração pacificado, na certeza de que, estando do nosso lado, nós podemos dormir quando Ele está dormindo, porque nada vai acontecer. O propósito aqui é exatamente esse: é você, ao enfrentar pelas lutas de novo, pelas dificuldades, você não desesperar como você já fez outras vezes. Às vezes achamos que Deus age como os imediatos aqui, nosso, como o pai, por exemplo, quando o filho cai e machuca, corre, desespera e já pega e já leva, e às vezes nem vê como é que está a roupa, já vai de qualquer maneira. Às vezes nós fazemos assim, transferimos isso para Deus, achando que Deus vai assim. Deus não vai fazer assim. Deus vai nos ensinar a enfrentar e a descansar, porque nele há condições de passarmos pelos vales da vida em paz e em segurança. Há um lugar, a canção que nós cantamos aqui, há um lugar, e neste lugar meu coração ele fica apaziguado na certeza de que Cristo está comigo, e isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Os discípulos ficaram assim: olha, quem é esse que até o vento e as ondas repreende e lhe obedece? Eles não deveriam ficar impressionados com o que Deus pode fazer fora, mas com o que Ele pode fazer aí dentro. Nós precisamos, queridos, de impressionar não com aquilo que Deus pode fazer aqui no externo, do lado de fora, mas aqui, porque só você sabe a dureza que está no seu coração, né? Só você sabe o caminho percorrido aí dentro, só você conhece esse lado aí obscuro, só você conhece. Então você tem que se impressionar por aquilo que Deus pode fazer aí dentro. É por isso que
Quando há conversão, há transformação. O coração de pedra sai, agora entra um coração de carne, entra um coração agora arrependido. Nós precisamos de voltar a impressionar sim com aquilo que Deus pode fazer dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. E a vontade dele é que não sejamos tímidos diante das circunstâncias da vida, que não percamos a fé. A vontade dele é que exatamente, olha, nós aprendamos com ele, com tudo aquilo que ele tem nos ensinado, e assim podemos sobressair em relação às tempestades da vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos recapitular aqui para a gente finalizarmos. Em primeiro lugar, Deus nos leva para o perigo. Entenda isso. Deus nos leva para o perigo. Perigo, como eu disse, que a ausência de perigo é mais perigosa do que a eventual exposição ao perigo. Deus vai como a gente leva. Terceiro lugar, olha, tem muita gente que vai para a zona de perigo apenas porque está seguindo o outro. Não faça isso. Tempestades assolam. Em quarto lugar, a vida mesmo que Deus, mesmo no barco que Deus está presente. Quinto lugar, a apatia de Deus irrita quem está no meio da tormenta. A apatia de Deus. E também a tranquilidade do outro quando está enfrentando uma luta também irrita. Porque o desesperado quer que todo mundo se desespere com ele. Já reparou que é assim? É assim ou não é? A pessoa está desesperada, dizendo que ele quer que todo mundo, a casa, todo mundo se mobilize e fique igual a ele. Não consegue ter paz. Acha que o outro não está tendo empatia. A apatia de Deus irrita quem está no meio da tormenta, mas Deus não está distante. Deus está ensinando, entenda isso. Deus está nos forjando. Por quê? Porque um simples levantar de Deus e porque foi isso que ele fez, as ondas se acalmaram. Porque é fato que ele tem poder sobre todas as coisas. E é isso que precisa ficar gravado no seu coração. Ele tem poder, tudo se submete ao poder de Deus. Então, todas as circunstâncias externas, tudo isso aqui, Deus tem o controle. Deus tem o controle. Se não aconteceu ainda, tem ensinamento aí. Deus está te ensinando alguma coisa. Se ainda não chegou, Deus está forjando, Deus está mostrando, Deus está ensinando. Porque não tem nada que impeça o poder de Deus. Agora, a tempestade, em sétimo lugar, serve para poder realmente conhecermos nós mesmos. E não Deus, porque é fato que Deus é. Agora, e você, quem é? Diante das circunstâncias difíceis. Concluindo, olha, acalmar as ondas é fácil. Difícil é acalmar o seu coração. Como está o seu coração aqui nessa noite? Como está o seu coração, a sua mente? Está com uma preocupação exacerbada, ansiedade? Como é que está o seu coração? Deus quer acalmar o seu coração. Deus quer acalmar a sua alma, colocar você em um estado de paz, aonde você tem condições de passar pelas lutas da vida e mesmo assim não desesperar. As ondas são submissas, o coração ele é rebelde. As ondas não oferecem resistência ao Criador, agora o coração pode oferecer. E o convite de Jesus é: não endureça o seu coração. Não se mostre resistente à vontade de Deus. Não se mostre resistente. Aceita a palavra, aceita aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Deus está te ensinando, Deus está movendo, Deus está fazendo. E do outro lado você verá grandes milagres que Deus irá realizar na sua vida, como realizou aqui na vida aqui deste endemoniado de Gadara. Porque o propósito foi exatamente isso: levar o Evangelho para quem ainda não tinha o Evangelho e libertar aquele que estava preso do lado de lá. Deus está nos forjando. Nós também temos essa condição de sermos um anunciador da sua palavra, a fim de libertarmos aqueles que estão cativos e presos pelas correntes do inferno, em nome de Jesus. Coloque de pé, nós vamos orar.
como eu disse, Deus é Deus. E aqui não é uma demonstração do seu poder, não é uma demonstração de como Ele pode fazer. Os discípulos estavam impressionados com isso, porque nós ficamos impressionados às vezes, mas o intuito aqui não é isso, não é este. O intuito aqui é mostrar como você reage, como você está preparado, como que você reage diante das situações que você não está esperando, como que fica o seu coração. Será que você tem um coração dócil, amigável, receptível? Ou será que o seu coração é resistente? Vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo. Por isso não resista à voz do Senhor teu Deus. Feche os seus olhos. De repente, o que Deus te trouxe aqui para te ensinar nessa noite é exatamente isso. Não resista à vontade de Deus na sua vida. Aquilo que Ele tem para você, Ele vai cumprir. Aquilo que, como propósito espiritual para a sua vida, que Ele prometeu, Ele vai fazer. Não resista. Quantas pessoas que ouvem o Evangelho, mas mesmo assim se mostra um coração que não é receptivo à palavra, um coração duro, um coração de pedra. A semente, ela vem e ela não penetra. O problema não está na semente, o problema não está no semeador, o problema está na terra. E o coração é essa terra. Talvez é isso que Jesus está dizendo para você, em específico aqui. Seja terra fértil, porque eu tenho planos e propósitos com você. Eu sei o pensamento que tenho a seu respeito, pensamento de paz, eu sei. Eu não desisti, eu não desisto. Por isso, permita a ação do Espírito Santo, a semente entrar no seu coração e germinar, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, em nome de Jesus. Talvez você está querendo que Deus acalme essas tempestades externas, briga familiar, sensação de impotência diante da enfermidade. Talvez você está esperando por uma nova oportunidade, por um novo emprego, não sei. E a sua busca tem sido por isso. E Jesus está dizendo para você: olha, é o seu coração em primeiro lugar. Em primeiro lugar, acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Acalmar a tempestade é fácil. Isso é comigo. Agora acalmar o coração é com você. Apaziguar o coração é com você. Porque se você não apaziguar o seu coração, Deus vai vir, Deus vai fazer, você não vai nem perceber que Ele fez, que Ele chegou. Porque a agitação vai estar tão grande que você não vai nem perceber que é Deus que está do seu lado. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração. Seja ministrado por essa unção. Lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória pela terra. Este lugar é no Senhor.
seja influenciado pelos outros, mas pela palavra do Senhor. Há um lugar onde a paz é eterna. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não enrijece. Há um lugar onde se perde e se ganha. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Eu preciso. Este lugar é do. Eu quero estar neste lugar. Jesus, este lugar é do Senhor. És tudo que eu preciso. Agora essa verdade. És tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Este lugar do Senhor. Este lugar do Senhor. Eu quero dar tua presença. Este lugar é do teu colo, é nos teus braços. Este lugar está em ti, Jesus. Aleluia. De repente você tem buscado este lugar físico, este lugar, ele é espiritual, é nele, é permanecer nele que é a videira verdadeira. Permanecendo nele, nós temos condições de vencermos, de não desesperarmos. Somos gratos a Deus pelos perigos, porque os perigos têm o poder de revelar como nós estamos, o que precisamos de fazer, o que precisamos de deixar. Nós agradecemos ao Senhor pela forma que Ele tem conduzido a nossa vida, a nossa história. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra, Deus, nos ensina, ó Pai, como ser, como nos portar. A palavra, Deus, nos adverte, ó Pai, aos perigos, ó Deus, de viver uma vida onde pensamos que as ausências dos problemas, ó Deus, é sinal de aprovação do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem conduzido, ó Pai, cada um, e tem conduzido, ó Pai, de uma forma triunfante. E nós temos a convicção, ó Deus, de que sob a Tua orientação, sob a Tua ordem, ó Pai, os perigos podem até chegar até nós, mas nós iremos atravessar, ó Deus, nós iremos romper, nós iremos passar por qualquer situação, porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não abandonou, ó Deus, a Tua igreja. O Senhor está conosco, e nós temos a convicção, ó Deus, de que as ondas podem, ó Deus, se levantar, os ventos, ó Deus, podem, ó Deus, soprarem, mas o Senhor, ó Deus, é aquele que tem o poder, ó Deus, de acalmar o coração, de acalmar, ó Deus, a natureza, de acalmar, ó Deus, qualquer situação adversa, ó Pai. O Senhor tem o poder de nos ensinar em meio aos vales da vida, e nós te louvamos, ó Deus, e permitimos a atuação, ó Pai, a atuação, ó Deus, no nosso ser, no nosso coração. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos, ó Deus, a não ser tímidos,
Ensina-nos, ó Deus, a ter fé, porque o propósito é esse. Porque quem é ousado no Senhor sabe quem é, sabe quem o Senhor é, revestido de fé, não teve as tempestades da vida, mas descansa, ó Pai, ao lado do Senhor, porque o Senhor nos conduz, ó Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, e abençoamos, ó Deus, a cada vida aqui neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Acalme o seu coração. Amém. De repente você quer que tudo se acalme do lado de fora. Deus está querendo que você acalme aí dentro, para depois as coisas chegarem no lugar do lado de fora. Tenha em suas mãos o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as manifestações do Espírito Santo de Deus acompanha a tua igreja agora e para todos sempre. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua semana em nome de Jesus. Não deixemos de orar pela família da Ana Clélia, como também a família da Casey lá, tá bom? Deus nos abençoe.